Deuteronômio capítulo 5. Hoje nós vamos ver a exposição do 7º mandamento, não adulterarás. Deixa eu explicar aqui qual é meu raciocínio aqui, como é que a gente vai tratar esse mandamento. São duas perguntas no breve catecismo, perguntas 71 e 72. A primeira vai falar sobre os aspectos positivos, é o que eu quero me deter. Eu vou, talvez, uma hora ou outra citar um aspecto negativo, mas vou tentar me deter aqui na pergunta 71, que fala do que é exigido nesse mandamento. No próximo sermão eu volto para a pergunta 72 e ainda pretendo ter um terceiro sermão para que a gente possa falar especificamente sobre casamento, divórcio e novo casamento, o que é que a Bíblia fala sobre isso, porque também tem a ver com o 7º mandamento. Então, se minha programação estiver correta, se Deus permitir isso, nós vamos ter 3 sermões sequenciados somente no 7º mandamento, que entendo eu ser um mandamento extremamente importante para a nossa época. Então, como sempre, lemos verso 6, o prólogo, e depois o verso 18. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 18, não adulterarás. Breve Catecismo de Westminster, na sua pergunta 71, diz: que exige o 7º mandamento? O 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e a do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Pergunta 72, que vai ficar para o próximo sermão, que proíbe o 7º mandamento. O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Tu que habitas em pureza, Senhor. O Senhor que tem uma relação santa com a Tua igreja, e contraiu um casamento que glorifica a Tua própria natureza, Senhor. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor pensa tudo a nosso respeito para o nosso próprio bem. E porque as Tuas palavras, Senhor Deus, a respeito da Tua igreja, são sempre santas. Ó Deus, por meio desse sermão e por meio da obra de Cristo, que o Senhor nos constranja, Senhor, para que nós possamos enxergar a quebra desse mandamento na nossa vida. E também que o Senhor nos faça enxergar a esperança que brota do Evangelho do Senhor, porque Ele cumpriu também o 7º mandamento em nosso lugar. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Amém. Todo mandamento ele tem dificuldades naturais de serem, para que seja observado, porque o mundo que jaz no maligno, ele não nos ajuda, ou seja, o ambiente que a gente vive não nos ajuda a cumprir nenhum dos mandamentos. Mas eu diria que o 7º mandamento talvez seja de todos o que mais nos constrange ao pecado. É provavelmente a maior agenda do mundo, ou seja, o maior tema que o mundo trata a todo instante. Seja o adultério, propriamente dito, ou seja, o deitar-se com uma mulher que não é a sua esposa, seja a fornicação, aquilo que é chamado de sexo antes do casamento, ou seja, qualquer outra perversão sexual, homossexualismo, bissexualismo, ou qualquer outra forma de prostituição desse mundo. Isso porque o ataque é diário e é sistemático. Você está passando na rua, você está andando no seu carro, passa no outdoor, está lá a promiscuidade. É difícil você se manter longe daquilo ali, porque está lá, é uma placa grande para todo mundo ver. Então você chega em casa, vai ligar a televisão, quer assistir um jornal, e o conteúdo das notícias tem muita ligação com prostituição, um apelo, para a defesa das causas LGBT e coisa dessa natureza.
aquilo que era vergonhoso, aquilo que era tratado no privado, porque até algumas décadas, se alguém descobrisse que o outro tinha algum tipo de perversão dessa natureza, então aquela pessoa ela ficava constrangida. Mas hoje não é assim. Hoje se tornou público, é revista, é livro, é internet, todo instante você está sendo lançado diante desse pecado. E para não deixar dúvida que isso se tornou uma coisa pública e completamente desavergonhada, existe o dia do orgulho gay, que simboliza, não é somente o problema do homossexualismo, é porque ali é o símbolo de toda a prostituição na área sexual, toda a impiedade na área sexual, onde as pessoas elas têm orgulho do que elas fazem, da maneira que elas vivem, do modo como elas pensam. Ali não estão apenas aqueles que praticam o homossexualismo, mas aqueles que se entregaram a uma vida de impureza. E antes, eles estariam, como se diz, no armário. O armário, a ideia daquilo ali estava recluso. Era uma vergonha para a sociedade, porque a própria sociedade via com maus olhos. Mas hoje é um orgulho, você tem que se orgulhar da sua própria desgraça. Você tem que se orgulhar do modo como você vive em prostituição, em clara quebra desse mandamento. Então fica difícil você lutar contra uma sociedade que pensa dessa maneira. E aí quando a gente se depara com esse mandamento, o 7º mandamento, e a interpretação dele à luz do catecismo, que é a respeito da minha castidade e da castidade do outro, nós vamos ter muita dificuldade para lidar com isso. Por isso a necessidade dessas 3 pregações em sequência. Para definir o mandamento, Thomas Boston diz assim: o escopo desse mandamento é a preservação da pureza e castidade em nós mesmos e no próximo. Deus é um santo Deus, e o mal é um espírito impuro. Assim devemos estudar a pureza em todos os tipos de conversação. Aí ele vai citar um texto da palavra de Deus. Abra comigo Marcos capítulo 10, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Jesus está tratando do pecado de um certo jovem. E aí quando ele vai citar os mandamentos que esse jovem deveria guardar, já que ele queria ter a vida eterna, por meio das obras, então Cristo diz assim, verso 19: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Em algumas versões você vai ter não furtará, não adulterarás, antes mesmo do não matarás. A sequência, a lógica está invertida. Por quê? Ele diz: Deus colocou esse mandamento antes do 6º, aqui ele citando Cristo, porque nossa castidade deve ser preciosa para a nossa vida. E nós devemos nos preocupar mais com aquilo que pode contaminar nosso corpo do que com aquilo que pode destruir nossa vida. Por que eu devo me preocupar mais com o que eu faço no meu corpo do que até mesmo com a minha vida? Quando ele troca essa sequência, bota primeiro não adulterarás, depois não matarás. Por que isso? Não é que a vida é menor do que o corpo, mas é porque você só pode viver uma vida para a glória de Deus se você mantiver o seu corpo santo. Você precisa manter o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele precisa ser tal qual o Espírito Santo. E à medida que eu vivo em prostituição, eu acabo com a minha vida, porque o pecado esse pecado ele se dá no próprio corpo, onde o Espírito habita. Esse pecado é tão grave, que há um escalonamento nas punições da palavra de Deus, na lei do Senhor. Os irmãos lembram, por exemplo, para o furto, nós vimos aqui, quando tratamos em outras oportunidades do 8º mandamento, e vamos ver logo em seguida que a punição para o furto não é a morte.
Ao contrário do que muita gente pensa, se eu pegar um ladrão eu mato, para Deus não é assim que funciona. Não é você pegar um ladrão e matar. Porque o furto é um mal contra algo que é material. Então o que é que deve o furto? Como o furto deve ser penalizado? Você devolve e você restitui acima do que você roubou. Agora, em relação à vida, existe algo chamado pena capital, que segue o padrão de pecado e penalidade, ou seja, a proporcionalidade, olho por olho, dente por dente. Você tirou a vida, então você vai também perder a sua própria vida. É assim que a lei de Deus nos ensina. Só que com o adultério, a pena capital também é utilizada, mesmo que não haja diretamente o matar, o retirar a vida de alguém. Por que será que é assim? Eu queria investigar isso um pouco com vocês, porque a pena capital é usada para demonstrar a gravidade desse mandamento, ou da quebra desse mandamento. Primeiro, lembre-se do que o Senhor nos ensina, Isaías capítulo 54. Eu preciso que você esteja com sua Bíblia sempre apostos aí na sua mão. Capítulo 54 de Isaías, verso 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O teu Criador é o teu marido. Por conta dessa relação de que Deus, que é nosso Criador, é também, ele se revela como marido. Então a relação conjugal, ela tem muita importância para o Senhor. Uma hora Deus chama pai, nós somos filhos. A respeito do filho, nós somos a noiva. A respeito do Espírito, nós somos a igreja. Essa relação de aliança, de casamento, é muito forte no Senhor. E aí, como é que é tratada essa aliança quando quebrada? Oséias capítulo 1, ainda nos profetas. Oséias capítulo 1. Verso 2: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição. Por quê? Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Veja só, a terra não se prostituiu, não foi o elemento terra que se prostituiu. O que ele está dizendo aqui é que Israel se prostituiu. E, consequentemente, isso resvalou na terra. A terra passa a ser amaldiçoada por conta das prostituições do povo de Deus. E a linguagem eles quebraram o mandamento, o 7º mandamento. Mas o que é que eles fizeram na verdade? Eles contraíram novas núpcias, ou se deitaram com outro que não o Senhor. Israel, que era noiva do Senhor, passou a ter prostituta, passou a se prostituir, a ter outro homem, a buscar outro que não o próprio Deus. Isso é idolatria. Mas a linguagem para a idolatria é a linguagem justamente da quebra do 7º mandamento. É prostituição. Então veja como é terrível o ato de alguém que se prostitui com uma mulher que não é, se deita com uma mulher que não é a sua, seja porque foi antes do casamento, ou seja porque está casado e tem outra mulher. Então isso aqui é chamado de algo semelhante à idolatria. É sério, seríssimo. E não diz respeito simplesmente à minha vida particular, daqui a pouco nós vamos ver isso, mas isso resvala em toda a sociedade. Por isso que o texto fala: a terra se prostituiu. Não fui somente eu que me prostituí. A minha prostituição resvala na terra, ou seja, na sociedade. O povo com que eu vivo vai receber a maldição do pacto por conta da quebra do mandamento. Então o texto vai dizer também lá em Provérbios, abra comigo Provérbios capítulo 2.
Provérbios 2, verso 10 até o verso 19. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as suas perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa um amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, se desviou do caminho para se deitar com a mulher adúltera. Mas o que foi que ele fez, na verdade? Ele primeiro abandonou Deus, abandonou a aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que dirigem ou se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. A pena capital é para o que mata. O que é o adultério? É um desvio para o caminho da morte. É morte para você, é morte para a sua casa, é morte para a sociedade. Todos os caminhos do adultério dizem respeito à morte. Uma família morre quando há adultério. Não é só o casal, é a família toda, são os pais, é a igreja. É uma dor tremenda para todos que estão envolvidos. É por isso que ele vai ser punido com a pena capital, porque é um caminho de morte. Você veja, um marido traído que vê a sua esposa na cama com outro homem, até mesmo no direito da nossa época, que é um direito completamente desvirtuado, mas se você pega no ato ali, e você tem uma arma e mata, isso é um atenuante. Você não vai se livrar de responder processo, mas isso é um atenuante, porque é a honra do homem. O que é que ele vai dizer aos filhos dele? Como é que ele vai lidar com isso na sociedade? Como é que a Bíblia trata isso? Thomas Watson diz assim: a chama do adultério é semelhante à do inferno. Os que quebram esse mandamento, que dizem que é como que fosse um fogo arrebatador, que eles não conseguem se segurar, pois bem, essa chama que te leva ao adultério é semelhante à chama do inferno. Abra comigo agora Levítico capítulo 20, verso 10, vamos ver como é que a punição para esse pecador na lei de Deus. Levítico 20, verso 10. Primeiro nós vimos qual é o conceito a respeito da pena capital para o adultério e agora como ele se dá, como essa punição vai se dar. Verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Para quem pensa, que a Bíblia tem algum cunho machista, mais uma vez cai por terra. Porque não é só o adúltero que vai morrer o adúltero e a adúltera, ambos vão morrer. Por quê? Porque se deitou com a mulher do seu próximo. Mais uma vez a relação aqui de sociedade. Porque você tem um núcleo que é a tua família, pai, mãe e filhos. E quando você se deita com a mulher do teu próximo, você invade outro núcleo que sustenta a sociedade, são pilares da sociedade. E você está fazendo ruir a sociedade, porque você se deitou com a mulher do teu próximo. Agora Deuteronômio capítulo 22, mais uma vez vai falar sobre essa temática, 22, verso 22. Se um homem for achado e deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Veja agora, e assim eliminarás o mal de Israel. Não é o mal daquela família, é o mal da igreja. É por isso que quando a igreja percebe que alguém caiu em flagrante adultério, ela precisa disciplinar. Porque senão o mal vai se alastrar no nosso meio.
Porque um adulterou e ninguém fez nada. O que é que acontece? Ah, se não teve nada é porque não deve ser tão grave assim. Então o outro vai também, vai mais um e mais um. Esse é o mal do adultério, porque ele corrompe toda a sociedade e especialmente a igreja. Voltando lá para os profetas, Jeremias capítulo 7, verso 9. A Bíblia está recheada desse tema. Para onde você for, você tem texto falando sobre adultério. Jeremias 7, verso 9. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Veja a ligação. Vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês mentem, queimam incenso a Baal. Ou seja, esse tipo de prática é a prática de quem já caiu na idolatria. Os que vivem uma vida santa diante do Senhor não devem ter esse tipo de comportamento. Lembrando sempre, porque é um mal para mim e para toda a sociedade. Hoje isso mudou em meio a uma geração corrupta que trouxe o adultério para um espectro privado, diminuindo sua importância. Como é que isso acontece? Veja, a cerimônia de casamento ainda é pública. Ela ainda tem efeito civil. Quando se dá no cartório ou também quando se dá em outro local que um pastor, né, ou alguém que foi autorizado ali para fazer as vezes do Estado vai celebrar aquela cerimônia e precisa de testemunha. Não pode ser o casal sozinho. E hoje o negócio está tão perverso a mente humana que existe já um modo de se casar que se colocou um nome em inglês, porque tudo que você quer dar uma ajeitada assim é feio, mas você quer deixar bonito, você bota um nome em inglês e parece que está tudo bem, né? É o elopement, que é um casamento que é só entre o casal. Não tem pai, não tem mãe, não tem, no máximo a família mais próxima, mas não tem a publicidade do casamento. Não tem a alegria de convidar os amigos, a família. Não tem essa alegria, porque são só eles. Quando você traz o casamento para esse aspecto privado, você elimina toda essa condição de um homem entender que ele fez compromisso naquele dia, não só com aquela mulher, ele fez com a família dela, ele fez com a igreja dele, ele fez com a sociedade, ele fez em primeiro lugar com Deus. Para aqueles que diminuem a importância de uma cerimônia religiosa com efeito civil, deveriam lembrar disso. Ali o Estado está envolvido, a igreja está envolvida, a família está envolvida, e Deus se faz presente. Agora, na hora de se separar, na hora que acontece um problema, então é você sozinho com sua esposa? Não é assim. Aí você vai ter que voltar ao caminho. Você vai pedir a ajuda da sua família, a sua igreja. E se nada for possível, se for necessário, realmente por conta daqueles casos que a Bíblia permite que haja divórcio, não vai ser sozinho você e sua esposa. Eu me lembro do tempo, irmãos, a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades, que o divórcio ele não saía assim do dia para a noite, não. Era primeiro você ir na frente do juiz e se explicar, convencer o juiz que você não queria mais estar com aquela mulher. E aí saía o primeiro desquite. Era comum você escutar, não, fulano está desquitado. Porque o desquite era um período onde eles podiam se afastar, mas ainda estavam casados. Se eu não me engano, algo em torno de 2 anos, que era o tempo para que eles pudessem pensar, né, de maneira mais moderada, com mais paciência, se era realmente aquilo que eles queriam fazer. Então, naquele tempo, eles não poderiam casar novamente. Era o desquite. Depois vinha a separação. Mas agora não. Agora eles vão no cartório. Se for amigável, acabou. Está resolvido ali. Entre eles mesmos, eles só assinam um papel e acabou. A relação se acabou. Os problemas do casamento, irmãos, eles vêm muito antes disso. Eles são muito anteriores a esse momento em que alguém diz, eu não amo mais, eu não gosto mais dele.
Por isso que o aspecto positivo do que fazer a respeito do casamento é tão necessário e urgente de ser estudado. De acordo com o nosso catecismo, nos é requerido o cuidado não apenas com a nossa castidade, mas com a do nosso próximo, seja no coração, na fala ou no comportamento. Essa castidade precisa ser vista em todas as fases da vida, desde a vida solteira, disse Thomas Boston, que deveria ser a semelhança de anjos. Ou seja, os solteiros deviam viver como anjos, quando vividos em pureza. Como é que os anjos vivem? Eles não têm esse tipo de relação. Eles não têm esse tipo de relação. Mas se for na impureza, os solteiros vivem semelhante a demônios. Não existem solteiros que estejam neutros. Ou você vive a semelhança de anjos, ou você vive a semelhança dos demônios, quando vivido em pureza. Também é preciso manter uma vida conjugal santa, quando pessoas casadas respeitam os limites da lei civil. É óbvio que ele está lidando também com a lei de Deus, que resguardam o casamento. Então, primeiro eu tenho que guardar a pureza no meu coração, como diz o catecismo. Vá comigo, por favor, para o livro de Jó. Veja como é que Jó nos apresenta essa particularidade. Jó, capítulo 31. Verso 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, eu fixaria numa donzela? Eu fiz aliança com os meus olhos. Essa é uma aliança que especialmente todo homem precisa fazer. Você percebe que sempre que é o olhar, a Bíblia dá mais ênfase ao homem do que à mulher? Porque é assim que o homem é atraído. É assim que o homem é atraído para o adultério. Não é pela conversa simplesmente. Isso pode até ser anexado, mas geralmente é pelo que ele vê. Então, o primeiro ponto onde eu devo tratar o pecado do adultério no meu coração, fazendo um pacto com os meus olhos. O que é que eu vou ver? Especialmente, irmãos, ter cuidado no que se vê na televisão, já que em outros lugares você não tem como resolver, né? Tem lugar que você não tem como resolver, porque as roupas até que muitas mulheres usam, você não tem como ir lá e dizer, não se vista assim. Mas naquilo que é possível, o que eu vou ouvir, o que eu vou assistir, seja na internet, seja na televisão, o tempo que eu vou despender com essas coisas, o estar sozinho, especialmente para os solteiros. Especialmente para os solteiros. O tempo que você passa na internet de maneira desnecessária. A internet é uma bênção, irmãos. É uma bênção que Deus deixou. Mas se você fica na internet vagueando, sem ter para onde ir, você certamente vai ser tentado a cair nesse pecado. Veja o que o Senhor Jesus Cristo, concordando com Jó, diz em Mateus capítulo 5. Abra comigo, por favor, Mateus 5, no Sermão do Monte. Verso 27 em diante. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Não é simplesmente se deitar. E aqui, veja, Cristo não está aqui fazendo uma contraposição com Moisés. Os antigos não dizem respeito a Moisés, mas a falsa interpretação dos fariseus. Porque Jó não pensava assim. Jó disse, eu devo fazer um pacto com os meus olhos, para não pecar no sétimo mandamento. E aqui Cristo volta para esse princípio e diz, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, percebendo, aqui não é olhar para uma mulher e perceber a realidade, porque você não é louco. Ou então o seu problema é outro. Se você olha para uma mulher como um homem e não percebe beleza e feiura, é porque tem algum problema em você. A questão é não desejá-la, não começar a cobiçar como tua mulher. Não é tua mulher.
É a mulher do outro. E veja só, quando eu falo do outro aqui, quando a Bíblia se expressa a mulher do teu próximo, não é só a casada. Porque aqui não é casada, também é mulher do outro. Em primeiro lugar, a mulher solteira, ela é mulher do pai dela, no sentido de que ela é filha. Aquela mulher, ela tem alguém que tem responsabilidade sobre ela, o pai dela. Então, quando você deseja a mulher que não é tua, o pai dela tem responsabilidade sobre ela. E não somente isso, o futuro marido dela. Quando alguém cai nesse pecado com uma mulher solteira, dois homens, uma mulher e um homem que estão em solteirice, ou um homem casado com uma mulher solteira, o mal que ele fez foi a ele, foi a Deus, foi a ela, a família dela, a igreja dela, a sociedade. Mas tem alguém que não foi citado ainda, o futuro marido dela. Ele é desonrado quando isso acontece. Então veja o tamanho do problema. Se você se deita com uma mulher que não é a tua, ou se você deseja uma mulher que não é a tua, você já quebrou o mandamento no coração. E tem um caminho para se desviar desse. Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu coração lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Isso aqui é chamado de amputação radical. Ou seja, você precisa arrancar de você tudo aquilo que te faz pecar. É um determinado site que te faz pecar, bloqueie. É uma pessoa que te faz pecar, o conversar com alguém, se afaste dela. Bloqueie ela no WhatsApp, bloqueie essa pessoa onde você estiver, porque senão, meu amigo, você vai cair. É radical. É radical, você precisa cortar aquilo que te leva para o pecado, para que depois você não tenha que se arrepender. O autor diz assim: nós devemos manter puras nossas afeições, as quais não podem ser viciadas. Isso precisa ser puro diante de Deus, o qual vê no secreto e procura coisas escondidas no coração. O menor olhar sobre esta cerca, aqui ele está falando que a cerca que guarda aqui a fidelidade, a castidade, é o casamento. Quando você olha para uma mulher sobre essa cerca que é o casamento, é um grande crime. Ele nos faz lembrar de alguns casos. Por exemplo, a desgraça de Davi, citada lá em 2 Samuel capítulo 11. Segundo livro de Samuel 11. Verso 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Como é que se deu a desgraça desse homem? Ele andava pelo terraço da sua casa e viu. Por isso que o texto fala: faça um pacto com os teus olhos, homem. Não cobice a mulher no teu coração. Davi viu, daí veio toda a desgraça. Vocês sabem no que isso aqui foi dar? A morte de Urias, o esposo dessa mulher. Os filhos de Davi começaram a brigar entre si. Um deles queria matar Davi. É morte mesmo. Tudo começou por conta do adultério. A casa de Davi foi banhada em sangue porque ele viu uma mulher que não era a sua e a desejou. Que tamanha desgraça para a vida de um homem. Isso também aconteceu com a mulher de Potifar. Se a gente fosse ler Gênesis 39, verso 7, você perceberia. Ela viu José. E porque ela viu, ela o quis. Não somente os olhos, mas também a fala deve ter esse cuidado. A gente leu, inclusive, o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Vá comigo, por favor. Capítulo 15, verso
33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? O modo com que você fala, ou o ambiente de conversa que você se coloca, isso vai influenciar no teu costume, ou seja, no teu comportamento. As amizades que você tem. Eu falo aqui especialmente para os jovens, mais uma vez. Com quem você se relaciona, qual é o tipo de amizade que você tem. Os seus amigos são todos da escola, da faculdade, todos ímpios. Você espera que qual tipo de conversação esteja ali no meio? Vocês acham que eles vão falar sobre outro sermão que eles ouviram na vida deles? Eles vão falar sobre a beleza do casamento? Eles vão olhar para a mulher, veja que mulher boa, ela cuida, né, dos seus pais, ela é uma mulher que se veste bem. Não! Eles vão falar sempre na linguagem de adultério. Sempre! E você peca com eles, porque se coloca nesse tipo de ambiente e, consequentemente, vai ter o teu comportamento mudado por conta disso. Thomas Boston diz: assim como a Escritura nos ensina que a língua mata, né? Tiago diz isso muito bem, devemos entender que ela também nos adverte que a língua adultera. Nossa língua deve conservar o sabor da sobriedade e pureza. Então, para que o coração seja puro, a boca deve abundar de palavras santas. O Espírito Santo nas Sagradas Escrituras nos concede um padrão a ser imitado na nossa fala, concernente àquelas coisas que têm torpeza natural, velando da mesma forma em relação a expressões de modéstia. Eu devo falar o que for santo. Então, cuidado com os palavrões, cuidado com piada de duplo sentido, cuidado em se colocar em ambientes dessa maneira, porque você vai ter, seriamente, você vai ter uma mudança no seu comportamento. Falando em comportamento, primeira carta de Pedro, capítulo 3, uma advertência que Pedro nos dá, especialmente às mulheres agora. Isso é interessante, né? Porque quando diz respeito aos olhos, ele sempre fala do marido, do homem, mas quando vai falar sobre o vestir-se, o andar, o se comportar, ele fala da mulher. 1 Pedro 3, verso 2, a partir do verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Como é que é o procedimento de uma esposa? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não seja, portanto, a mulher conhecida pela sua vaidade. Porque a vaidade é enganosa, irmãos. Porque você começa com a vaidade que é natural. A mulher que não é vaidosa, no sentido bíblico, ela tem algum problema. Porque a igreja, ela se prepara para se apresentar um noivo adornada. Então a mulher precisa ser vaidosa. Se cuidar, se preparar para o seu marido. Ela vai sair, então ela tem esse cuidado com a roupa, ela se maquia, ela tem esse tipo de tempo, inclusive, né? Isso acaba sendo uma divergência dentro de casa, porque o homem quer sair rápido, 10 minutos, 5 minutos ele está pronto, a mulher passa 1 hora para se arrumar, é porque é da natureza dela. Mas ela tem que ter cuidado para que essa vaidade não seja uma vaidade maliciosa, uma vaidade sensual. A castidade no comportamento compreende tanto manter o corpo longe de qualquer ato de corrupção grosseira, além de manter uma vida de modéstia em todos os sentidos. A modéstia deve aparecer em todas as atitudes do nosso comportamento, para que a pureza do coração possa brilhar em nosso comportamento, assim como uma vela dá luz para um lampião, para que ele brilhe. A pureza do coração
nas nossas atitudes, ela vai aparecer sempre que nós mantivermos uma vida modesta, assim como uma luz dá o brilho para o lampião. Ele fala ainda também, esse mandamento, sobre uso de comida, bebida, sono e recreações, uso moderado dessas coisas. Uso moderado de comida, bebida, sono e recreações. Abra comigo, por favor, Atos 24, que inclusive é um texto que nós estamos tratando à noite. Atos 24, versos 24 e 25. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Veja que coisa, você fica sem entender aqui, né? Primeiro porque ele cita Drusila, que é a mulher de Félix. Por que ela foi citada no texto? E porque quando Paulo começa a falar da justiça, da temperança, do juízo, Félix imediatamente manda Paulo se calar. Aí o comentarista diz, sabe por que isso aqui? Porque Drusila ela era casada com outro homem, com outro rei, com o rei Assis. Estando casada com ele, deixou o rei Assis e se casou com Félix. Ou seja, era uma mulher que não tinha temperança, era uma mulher libidinosa. Quando Paulo começou a falar sobre temperança, modéstia e juízo final, ele disse, pode parar de falar, não quero ouvir. Ele temeu. Porque a intemperança, ou seja, a falta de controle sobre a comida, bebida, sobre todas as nossas afeições, sobre aquilo que é bom nessa vida, tem ligação direta com o adultério. Por exemplo, como é que se davam as reuniões de maior prostituição no Império Romano? Existia um elemento para a pessoa vomitar. Você tinha uma festa daquela, um bacanal, e ali no meio daquela festa tinham servos que eles andavam com um recipiente para as pessoas que comiam, iam lá e vomitavam. Para quê? Para continuar comendo e bebendo. Uma espécie de vomitório, não sei se posso falar assim. Mas era um lugar para você vomitar e continuar na festa. Como é que se conhece essas festas? Festa de muita prostituição. Muita comida, muita bebida, sem temperança e prostituição. A ligação muito forte, irmãos. Pessoas que vivem na embriaguez e acabam no meio dessa embriaguez caindo em adultério. Os irmãos se lembram, por exemplo, do caso de Ló, como é que se deu ali um incesto no meio de embriaguez. Então você ter cuidado com a temperança, ou seja, com o regrar os teus modos, diz respeito também à tua vida espiritual e especialmente ao 7º mandamento. Ainda há um outro alerta a respeito das nossas companhias. Provérbios capítulo 5, abra comigo por favor. Provérbios 5, verso 8 e 9. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos aos cruéis. Afasta-te da porta da adúltera. Veja só, verso 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta da mulher adúltera. Ouve a voz do Senhor, te afasta daqueles que falam e te vão levar para longe do Senhor. Eu preciso ter castidade, inclusive nas minhas relações com o meu próximo. Quem serão os meus amigos? Quem são aqueles que andam comigo? Que tipo de linguagem eles usam nas suas conversas? Com que tipo de mulher eu lido? Se no teu trabalho, se
Se na tua roda de amigos tem uma mulher que ela claramente está te levando para o mal, ou seja, ela se insinua para você, só tem um jeito de você resolver isso. Como José, fuja dela. Fuja dela. Agora, o mandamento nos traz um dos remédios para todos esses alertas, que é o casamento. Veja, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 9. Diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver abrasado. Thomas Watson diz que o que está implícito no sétimo mandamento é o casamento. Ou seja, a união matrimonial é o meio pelo qual a pureza do homem e da mulher serão preservadas. O que é que você deve fazer para fugir da falta de domínio próprio? Que se casem. Então, à medida que o mandamento diz não adulterarás, ele está dizendo casem-se. Não demorem em casar. Por que os jovens da igreja demoram tanto para casar? Eu não estou nem falando aqui dos que já estão namorando, porque geralmente isso não demora tanto. Pelo menos no nosso meio. Mas por que você ainda não casou? Você vai dizer porque não apareceu alguém que cumpra aqueles requisitos que a palavra de Deus diz. E é possível que isso realmente aconteça. Eu creio que isso realmente às vezes acontece. Mas se isso passa muito tempo, irmãos, hoje você deve começar a repensar se suas exigências estão de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus seria injusto de te dar uma ordem para que você cumpra e não dar os meios pelos quais você vai cumprir a ordem. Ele não te deu o dom da continência, mas ele te proíbe de casar. Porque ele não te dá uma pessoa para casar. Isso não tem cabimento. Se passa muito tempo e você diz, não tem ninguém, é porque provavelmente o que tem aí de problema são suas exigências a respeito dessa pessoa. E precisa ser um bom crente. Precisa ser uma pessoa que cumpra os mínimos papéis ali de homem ou de mulher. Não precisa ser um príncipe encantado. Se você ouviu muito isso aí nas fábulas de Hollywood, esqueça. Ele precisa ser um homem. Ela precisa ser uma mulher de Deus. Lembre-se do que diz o livro de sabedoria. A beleza é passageira, é vã a formosura. Mas o que vai ficar dessa pessoa é o caráter dela. Quando você tiver de criar seus filhos, você vai querer uma esposa crente do seu lado, não uma esposa linda. Quando você quiser que o seu marido cuide do seu filho, um homem, ensine ele a ser homem, você vai querer que ele ensine a ser homem como Cristo, não como galã da novela. Será Deus injusto que lhe dá propensão para o casamento e lhe nega os meios? Falando agora aos casados, abra comigo Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, verso 4. Digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A Igreja Católica Romana ousou em dizer que o casamento era uma espécie de mal necessário para a preservação da raça humana. Isso por muito tempo, durante toda a Idade Média foi assim. Quando chega a época dos reformadores, e principalmente no século XVII, com os puritanos, isso muda radicalmente. Eles passam a dizer, veja aqui, os puritanos são erroneamente acusados de serem homens que não tinham prazer na vida, que
Completamente errado. Se você lê a biografia desses homens e o que eles escrevem sobre o casamento, eles falam que o casamento é para o prazer, para ser desfrutado dentro do casamento. Veja o que diz esse que eu estou citando aqui, Thomas Boston. O mesmo Deus que nos deu o desejo sexual, também foi aquele que instituiu o lugar onde ele deve ser aproveitado, o casamento. A união conjugal não foi apenas nos dada para a preservação da raça humana e a expansão de uma semente santa na terra, mas também para o desfrute santo do leito conjugal. A Escritura, ao contrário do que se ensinou por muito tempo, o catolicismo romano não vê com maus olhos o sexo, pelo contrário, o trata com toda reverência, desde que seja debaixo de uma aliança de casamento. Por isso mesmo os casais têm deveres nessa área que não podem ser negligenciados nem pelo esposo, nem pela esposa. Quando uma mulher nega o seu marido, lhes dando desculpas injustas, aqui é uma parte que eu comecei a comentar. Quando uma mulher nega o seu marido, lhe dando desculpas injustas, como uma falsa dor de cabeça, indisposição contínua ou qualquer outra dessa natureza, além de estar mentindo e quebrando o 9º mandamento, também está quebrando a cerca que protege ambos no casamento e tornando essa união um laço para o seu cônjuge. Esse erro, que é mais comum do que se possa imaginar, precisa urgentemente ser deixado de lado, para o bem da pureza tanto da esposa quanto do marido, pois são inúmeros os casos de famílias que foram destruídas por conta da incontinência. O mundo ensina as mulheres a fazer uma espécie de greve com os homens, ou punir os homens, porque ele não fez isso que eu queria, então pronto, agora ele vai passar um mês de jejum. Veja o que é que Paulo fala a respeito, em 1 Coríntios 7, a respeito disso aqui. Quais são as cláusulas? O marido é da esposa, o corpo da esposa é do marido é da esposa. Se não é seu, você não pode negar o que não é seu. O seu corpo é dele e o corpo dela é seu. Como é que você vai negar uma coisa que não é sua? Depois ele diz assim: só podem descumprir esse mandamento em determinadas causas, para oração, ou seja, para um tempo de oração. Mas não pode a mulher chegar e dizer: olha, eu vou passar uma semana orando. Peraí, mas o corpo não é seu, você tem que combinar com ele, por mútuo consentimento. E ele diz: por pouco tempo, para que Satanás não vos tente. Só pode ser para oração, se os dois consentirem e por muito pouco tempo. Então, se você acha que seu marido pecou contra você e por isso você está negando o que pertence a ele, então você se coloca na mesma condição dele, porque você também está pecando em relação a esse mandamento. Imagine a quantidade de famílias que já foram destruídas por conta disso aqui. Eu preciso ter cuidado não somente com a minha pureza, mas a pureza do outro. Nós já estamos aqui numa parte muito prática, mas eu queria ir um pouco mais além. Por favor, abra comigo Gênesis 38. Gênesis 38, verso 14. Do 14 ao 16. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá, que já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ele respondeu: que me darás para coabitares comigo? Esse é um dos casos mais intrigantes da Escritura, o caso de Judá e Tamar. Judá era pai do marido de Tamar, que morreu, ela estava viúva agora, e ela se insinua para o seu próprio sogro. Ela fica despida, mas cobre o rosto, ele não sabe, e então coabita com ela.
ele quebra um mandamento, porque não era a esposa dele. Mas como é que isso começou? Numa provocação dela. Então a Bíblia deixa claro que ele pecou, mas ela também provocou. E o texto que também é citado pelo comentarista é 2 Samuel 11:2, aquele que nós lemos a respeito de Davi. Lá eu tratei do pecado de Davi, que viu aquela mulher e cobiçou. Agora eu queria tratar do pecado de Batseba. Por que ela estava tomando banho num lugar que dava para outras pessoas verem? Porque ela não teve cuidado. Você sempre joga o problema para o outro. Né? A mulher sai com roupas, né, muito curtas, muito apertadas. Aí diz, não, a maldade está no seu coração. Quem não sabe disso? Quem não sabe que a maldade está no coração de cada um de nós? Agora, custa você não provocar a maldade do coração do outro? Será possível? Não dá para ajudar. Esse mandamento nos ensina que devemos ter cuidado não apenas com a nossa própria pureza, mas com a do outro. Isso é amor pelo próximo, que me faz ter obrigações com a vida espiritual do outro. Pois vivemos em sociedade, todos estão sob a autoridade do mesmo Deus. Aí ele vai citar o caso de Judá, né, com Tamar, e Davi com Batseba. Ambos pecaram. Todos deveriam ter mais cuidado. Mas agora nós devemos ter cuidado com o outro. É isso que nós estamos lidando aqui. Eu passo a falar aos irmãos então. Primeiro as mulheres. Cuidado com a maneira que vocês se vestem para não provocar os olhares impuros dos irmãos ou de outros homens ímpios. O corpo que Deus te deu é para o seu marido. Seja o teu marido que você já casou, ou seja o marido que você ainda vai casar. Cuide dele mesmo que ainda nem o conheça, ou seja, cuide do seu corpo, mesmo que você não conheça ainda o seu marido. Além disso, tenham cuidado com a postura, irmãos. Tenham cuidado com a roupa, tenham cuidado com a postura. Olha, se você tem cuidado com a roupa, você vai ter mais conforto e segurança para para poder, principalmente para quem está trabalhando, você precisa de pensar numa roupa dessa maneira. Eu vou precisar me baixar. Como é que é essa roupa? Essa roupa, ela tem muito decote, ela vai mostrar muita coisa, é muito curta. Se eu me baixar, o que é que vai acontecer? Então não permitam que decotes ou outras partes sejam mostradas na hora que você se baixar. Nem hora nenhuma, obviamente. Eu estou falando uma hora específica. Procurem roupas que lhe garantam mais conforto e segurança para o seu corpo e para a sua alma. Quando for para a praia, está chegando aí o verão, não sejam como as mulheres ímpias que vão de roupa íntima para a praia achando que está tudo resolvido porque eles trocaram o tecido. Porque eu queria que alguém me explicasse o que é um biquíni, se não for calcinha e sutiã. Se não for isso, é o quê? Só mudou o tecido. Isso era uma roupa tão vulgar, mas tão vulgar, se você olhar na história do biquíni, que quando o primeiro biquíni foi produzido, foi contratada uma prostituta para poder vestir e fazer propaganda, porque ninguém queria vestir. E agora as crentes vestem. Preste atenção no tamanho desse erro. Não é porque mudou o material que mudou a natureza daquela roupa. Roupa íntima é feita para você usar por baixo, não à mostra. Assim, e com isso, fazer um comentário aqui. Você não vai de vestido para a praia, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando aqui. Você não vai com um lençol para a praia. Mas existe um modo. Existe um modo de você se vestir como uma mulher santa. Você pode colocar um short, uma camisa por cima, sei lá, um maiô. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí as irmãs, inclusive, podem uma aconselhar a outra. Mas, pelo amor de Deus, é demais. Os pais e os maridos também têm culpa nisso. Não fazem nada. Não faz nada e às vezes acha bonito a mulher de biquíni. Preste atenção em tudo isso. Não sejam negligentes com suas filhas e esposas, para que elas não sejam alvo de homens maus, nem a palavra de Deus seja envergonhada. Preste atenção, homem.
Seja homem só para estar falando que é homem, não. Cuide de sua esposa e de sua filha. Tem que tomar conta mesmo. Não só para ir para a praia, não. Todo lugar. Às vezes a mulher não é por maldade, mas às vezes ela não percebe. E você vai lá, minha filha, eu acho que essa roupa não está boa para você vestir. Como homem, eu estou vendo, não está bom. Você é a melhor pessoa como homem para dizer à sua esposa, à sua filha, que não está boa a roupa. E ela deveria se submeter. Que pena que eu não tenho que falar só com as mulheres a respeito de roupa, né? Eu vou ter que falar com os homens também. Em relação aos homens, lhes basta, em primeiro lugar, voltar à sua própria natureza masculina. Talvez seria tudo que eu precisasse dizer aqui a vocês. Sejam homens. Digo isso porque nunca foi natural homem andando de calça arrochada, nem de camiseta aparecendo o peito ou barriga. Agora, era o que faltava, homem de decote. Né? É engraçado, mas não é engraçado, não. É uma vergonha. É uma vergonha. Antes você dizia a uma mulher, minha filha, você está assim, está com um decote desse tamanho. Agora não, agora você tem que dizer a um homem. Seu pai deixa você sair desse jeito de casa, mostrando o peito. De camiseta aparecendo, barriga aparecendo, calça arrochada, parece cantor de pagode. Se envergonhe desse tipo de desejo de andar como os ímpios, irmão. Isso é pensamento ímpio no teu coração. Isso não é coisa de Deus. Veja o que eu vou lhe dizer agora. Se você se envergonhasse desse tipo de desejo de andar com os ímpios, de mostrar o braço arrochado na camisa, ou a perna malhada, isso é efeminação, não é masculinidade. Bota isso na sua cabeça. Não é masculinidade ficar mostrando perna e braço. Quer uma prova disso? Se Jesus morasse hoje, se Jesus estivesse encarnado hoje no teu tempo, ele andaria com a roupa que você anda? Já pensou se Jesus vivesse na época em que nós estamos vivendo? Ele usaria tuas roupas, você poderia emprestar suas roupas a Jesus e ele não seria um deboche no meio da rua? Parem de envergonhar o sexo que o próprio Cristo escolheu para se revelar. O Senhor se apresenta como um homem e não é possível que você pense que ele se vestiria assim. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Isso é uma blasfêmia. Um homem que se veste como mulher. A impureza entrou no meio do nosso tempo. Mas não foi só no nosso tempo. Se os irmãos lembrarem como é que a impureza entrou no mundo. Vocês se lembram, Gênesis capítulo 2, verso 25. Estavam Adão e Eva nus no paraíso e eles não se incomodavam com isso. Não se envergonhavam. Então, quando eles pecaram, o texto diz, estavam nus e agora eles procuraram se esconder. Fizeram roupas para si. Eu preciso lhe dizer, se você caiu em qualquer um desses pecados, se você já se deitou com outra mulher que não a sua, se você já cobiçou no seu coração outra pessoa que não era a pessoa própria do seu casamento, se você já fornicou, se você se veste dessa maneira, nada disso aqui está sendo dito. Nada, nenhum desses constrangimentos que eu tenho certeza que em um momento do sermão cada um de nós foi constrangido. Não é para você sair daqui e dizer agora eu vou resolver meu problema sozinho. E se lembre do que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, 20 a 24. Os ascetas que dizem não toque nisso, não faça aquilo. Ou então, usando a linguagem dos nossos dias, né? Você deve usar a saia até tal tamanho, você deve usar aquilo, Se você entrar nesse tipo de regrinha para dizer, agora eu resolvi meu problema, lembre-se do que Paulo diz. Isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Não resolve. Lembre-se também do que o profeta Isaías diz lá no capítulo 59, verso 6 a 17. Quando eles perceberam que não tinham roupas para se cobrir, então veio o Redentor e os cobriu com o manto de justiça do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir, todos nós já quebramos esse mandamento em algum ponto. Todos nós. E todos nós devemos nos envergonhar agora por isso. Mas a única esperança está
se nós pedirmos para Cristo nos cobrir da nossa vergonha com o seu manto santo. E então mudar o nosso comportamento. O pecado do adultério, o pecado da fornicação, da pornografia, de tudo isso é um pecado viciante. Ele aprisiona o homem e a mulher. Só tem um caminho para você ser liberto. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito e depois de libertar trouxe essa lei, é o Deus que te tirou do império das trevas e te transformou ou te transtornou para o reino do Filho do seu amor. É preciso se envergonhar, irmãos. É preciso. Mas nenhum de nós deve sair daqui simplesmente com a vergonha no nosso coração, mas com a esperança. Se eu fiz isso até hoje, Senhor, tenha misericórdia de mim e me tire desse pecado que me aprisiona. Liberte-me, Senhor, para que eu não viva como os ímpios. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, ficar de pé. Senhor, quem pode diante de Ti dizer que é puro? Quem pode, Senhor Deus, diante do Senhor, alegar alguma justiça? Nessa igreja, do menor ao maior, do que chegou há pouco tempo ao que está há mais tempo aqui, todos quebraram os mandamentos do Senhor. Nos envergonhamos em vários momentos desse sermão, uns mais num local, outros mais em outro, mas todos terminam envergonhados. Mas nos lembramos, Senhor, que o Teu manto de glória pode nos vestir e pode cobrir as nossas vergonhas. Que não seja a nossa própria tentativa, ó Deus, mas que seja o Senhor nos cobrindo, que seja o Senhor nos purificando. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude. Em Cristo nosso Senhor. Amém.